E aí pessoal, aqui quem fala é o Wesley do canal Xada 360 e hoje estamos aqui para um vídeo diferente. Hoje vai ser um vídeo para poder estar falando sobre o formato atual de Yu-Gi-Oh! Esse é um vídeo mais para conversar, não vai ter nada passando na tela, então se você quiser fazer outra coisa enquanto assiste, você pode fazer tranquilamente. Bom, esse vídeo é mais para poder falar sobre como o formato está sendo um descaso, sobre como tudo está sendo um descaso em Yu-Gi-Oh! E sobre as decepções que o jogo tem trazido para a gente. É um vídeo mais discutindo, falando sobre isso. É a minha própria opinião, você pode discordar dela, é totalmente sua. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, já faz praticamente 2 anos, a Link Summon tem uns 3, 4 anos que tá aí. O primeiro ano da Link Summon foi um ano bem paradinho, no final não saíram lá muitas coisas. Saíram bem poucas coisas, saíram tipo Decode Talker, Link Spider, aí depois foi começando a vir mais Link pra Cyberse, e como ninguém muito jogava de Cyberse, os Link não importavam necessariamente. Faltava e carecia suporte para decks antigos que com a Master Rule 5 vieram assim jogava, como o próprio Synchro ele se tornou injogável. No começo dela era até possível, com vertente de Blackwing Gofu e uma par de cartas que você já vai ver banida já. No começo da banlist ela já foram tudo pega. O caso do Gofu é o mais excêntrico, tem a Level Eater também. E mais outros decks que assim consequentemente acabaram morrendo. Santa Black Knight ainda joga hoje em dia, mas demorou um bom tempo para que adaptassem ele, colocassem ele de volta no jogo. Outro aqui que a gente está pensando é GHH e derivados decks. Vários decks acabaram consequentemente morrendo com o Link Summon. E com o Link Summon, o certo seria a Konami trazer suporte para esses decks. Muitas pessoas defendem que, mas se seu deck morreu na Master Rule 4, é porque seu deck era ruim. Pode até ser, mas eu não acho que isso é um argumento válido para que a morte dele seja plausível. Tipo, seu deck morreu, é isso, fique sem jogar. Se você gosta do deck, isso não é problema nosso. Logo depois, no próximo ano, esse ano foi um deck, o primeiro ano da Link foi bem morno, pra ser sincero, não saiu nada de muito incrível, era mais tentando consertar a banlist, eles tinham que dar uma arrumada, eles precisavam banir Level Eater, precisavam banir Gofu, eles precisavam banir algumas coisas que com certeza dariam problema nessa coisa, como criadores de token. Demorou um pouco para a situação dos tokens forem arrumada, mas consequentemente veio a ser consertada. Demorou muito, para ser sincero, foi quase no final da era Link que foi arrumado o problema de todos os criadores de tokens, mas foi arrumado. Então o primeiro ano foi bem morno. O segundo ano já começou a vir algumas coisas meio descontroladas, a gente pode dizer. Saiu alguns metas, entraram alguns metas. Porém, o segundo ano da Link Summon foi um ano de muito FTK. Eu acredito que o ano de 2018 por si só foi um ano de muito FTK, com o Degenerado, com o Infinito, Hand Loop, qualquer loop que você conseguir imaginar. Mas eu acho mais engraçado da Link Summon foi a época do Dark Magedon, quando o pessoal literalmente dava uma normal summon e ganhava o jogo. Tinha muita piada quanto a isso, porque o cara dava normal summon, falava, e aí cara, normal summon Magedon, tem alguma hand trap? Não, então eu ganhando ela, cara, preciso continuar mesmo? Não, cara, não preciso, era isso. Era bem frustrante esse ano. Esse ano foi literalmente quem começa ganha. Tudo bem, hoje em dia não está muito diferente, mas ainda assim tem como você parar isso. Diferente da época que era FTK, o cara ganhou primeiro, você desistia. Não tinha o que fazer. O que você podia fazer era rezar para ele errar o combo dele, ou para que alguma peça importante do combo tinha saído consequentemente na mão dele. Tivemos Saruja, tivemos Firewall, tivemos Topologic, tivemos Dark Warrior, tivemos muitas versões. Tivemos muitas vertentes do jogo. Eu acho que tivemos alguns hits sem sentido, pra ser sincero, como o Field do Mid Break, que foi limitado a 1 por motivo nenhum. Temos o suposto banimento da espadinha, que era uma coisa que a comunidade inteira esperava que acontecesse. Afinal, todo mundo acreditava fortemente que a espadinha seria um problema. E ela, nossa, essa carta aqui é muito quebrada e tudo mais, ela precisa ser banida. Coisa que não aconteceu, consequentemente, todo mundo sabe disso, ela tá livre aí até hoje. Tivemos Isolde, tivemos várias coisas que viraram e genéricas para outro deck. Duas cartas aqui que vale ressaltar é a Isolde, que todo mundo jurava que levava a lista, mas não levou. E é uma carta que particularmente eu não acho que merece a lista, eu acho que ela só foi mal escrita mesmo. Eu acredito que ela poderia ter sido só para Noble Knight, apesar de Noble Knight Malemar na época conseguir fazer isso, o que é minimamente frustrante. Isso é outra coisa muito frustrante que acontecia. Eles lançavam um link pro deck, o deck não conseguia usar o próprio link.
É como o link do Mecha Phantom Beast, que saiu esse ano, do ano passado. O link do Mecha Phantom Beast você não consegue usar no Mecha Phantom Beast. Porque o Mecha Phantom Beast não consegue dar suma de 3 cartas direito. E se ele conseguir, não tem por que ele fazer o token. É mais fácil ele fazer um Dracossack. E o Dracossack nem é bom hoje em dia. Entenderam o meu ponto? Esse ano de 2018 foi um ano muito ruim, mas muito ruim mesmo. O ano de 2018 veio seguido de algumas coisas. Começaram a ter alguns pequenos atrasos do dever, mas não foram atrasos suficientes para... Como é que eu posso dizer? Não foram atrasos que fizeram a gente ficar minimamente preocupado e que fizessem acabar com torneios. Eram atrasos que, você não vai poder usar tal carta porque não chegou. Ainda era plausível. Todo mundo reclamava e achava ruim. E eu entendo isso, afinal a gente quer jogar com as cartas novas. E até parecia que o nosso formato estava atrasado. Porque enquanto o Gold estava jogando no TCG dos Estados Unidos pra cima, a gente não conseguia jogar com o deck. A gente não conseguia jogar por causa que a Summoner Sorceress não podia ser usada aqui. E Gold estava jogando com Summoner Sorceress na época. Então ele não conseguia vir a usar uma carta tão importante no deck dele. Tanto que o nosso torneio que teve, que foi o ICS daqui, foi um torneio totalmente diferente do que aconteceu no ICS de outro lugar. Isso é uma vertente muito interessante da gente pensar. Porque tipo, parecia que do TCG dos Estados Unidos pra cima era outro formato. Não era o mesmo formato que a gente. Porque o pessoal tava jogando de Gol, que tava jogando um monte de deck de combo por causa da Summoner Sorceress. A Summoner Sorceress vinha e ela era uma coisa claramente muito fácil de ser abusada, muito forte, mas a gente não conseguiu usar. Tanto que a gente foi jogar o ICS daqui, outros decks toparam e tudo mais, e pela falta de uma carta. Então, outra coisa também, que foi uma coisa que desgastou muito o TCG de 2018, foi o não banimento do Firewall. O Firewall rendeu muito tempo, mas muito tempo. Ele gerou FTK, ele gerou Handlup, ele gerou Extra Link, ele gerou campo de 730 negate, ele gerou todo tipo de coisa que você consegue imaginar. E o não banimento dele nos primeiros meses já era algo absurdo. Ele ter sido limitado a 1, era tipo... Tá, é o seguinte... Ele tá limitado a 1, não que faça muita diferença. Ele é 3, ele vai fazer só coisa mais absurda. A 1 ele vai continuar fazendo coisa absurda. Aí tinha muita gente que falava, mas é só você dar V no Firewall. O Firewall nem é um problema. Cara, o Firewall ele consegue voltar ele mesmo com extra. E depois você faz outro dele. Você tá entendendo o meu ponto? O Firewall sempre foi uma carta muito absurda. Cara, ele gerava FTK com uma carta, cara. Uma carta. O Firewall foi um dos maiores problemas disparado, cara. E a Konami não bania. Acredito que tem 2 motivos em cima disso. Claramente um motivo comercial, ainda mais pelo fato dele... Até lá ele era o ace do protagonista. Não adianta, cara. O pessoal pode falar, não, mas ele não era o ace do protagonista. Não, balela, cara, pelo amor de Deus, não vou nem discutir isso. Todos os materiais promocionais era ele, o Firewall sempre aparecia e tudo mais. Mas o Firewall foi consequentemente banido. Ele foi banido. E eles tiveram que trocar o ace do protagonista. Agora é o Decode. Mas o Decode nunca foi o protagonista. Ele virou, consequentemente, depois do banimento do Firewall Dragon. Então isso foi mais uma coisa, né, que minimamente agravou. Outra coisa também que não foi legal para o Yu-Gi-Oh! Foi o Vrains. O Vrains veio com uma primeira temporada muito boa, depois decaiu até que virou o pedaço de merda que é hoje em dia. Que é outra coisa que parece que a Konami não sabe acertar mais, que é anime. Ela parece que ela sabe fazer alguma coisa muito boa, mas em algum momento ela vai cagar. Não adianta, em algum momento ela vai cagar. Isso é uma coisa meio... Parece que a empresa tá cagando, tá ligado? O consumidor. Bom... Chegou 2018, teve Saruja, Firewall, teve todas essas merdas, FTK, campo quebrado e um monte de coisa. E depois a gente passa pro formato de 2018 lá pro meio dele, até 2019 virando Sky Striker. Sky Striker, esses finados aqui você já conhece. Sky Striker, Salamangreat, Thunder Dragon veio consequentemente depois, mas acho que os primeiros aqui foram Sky Striker. O Sky Striker foi o primeiro. O Sky Striker, mano, dominava, era um inferno, cara. Nossa, sério, ninguém aguentava isso. Aí depois veio o Thunder Dragon, veio o Salamangreat, veio o Orkust e o Pêndulo Magician que tava lá atrás. Sempre topou, sempre topava. Ele voltou a ser Tier 1, deixou de ser Tier 1. Teve limitação do Pêndulo Magician, do Electromite e etc. Aí depois teve esse formato de 2019, foi um formato cansativo, cara, quase 1 ano e meio com os mesmos decks jogando. E cara, foi um formato muito merda, ninguém aguentava mais. Cara, o começo do ano ninguém aguentava mais, todo mundo só queria um ban nas cartas, mas ninguém acreditava que viria realmente um ban matador. Tanto que todo mundo botava fé que o Colossia 1, porque seria mais
plausível, assim, dentro da lógica que a gente pode pensar. Outra coisa aqui que também, que foi, foi descaso a Devir, cara. Diferente de 2018, que até dava pra tolerar. Tudo bem que a mancada com a Summoner Sorceress foi algo muito incrível. E em 2019 aumentou num grau gigantesco, cara. Foi horrível, cara. Simplesmente piorou, tipo, era coleção que não vinha, coleção atrasada. Daí depois você perguntava pra empresa, ela dava hahaha na sua publicação, ou ela fazia pouco caso, ela não informava, ou ela simplesmente cagava, atrasava sneak peek, atrasava torneio, você não podia jogar torneio com essa carta porque não tinha saído pro Brasil. E derivados problemas que você pode imaginar, sério, você pode imaginar, tipo, literalmente 1 milhão de problemas. Outra coisa também que foi horrível, que meu Deus do céu, por a criação de cartas horrorosas e de coleções horrorosas. Cara, eu acho que Malemar teve coleção incrível, como a Eternity Code chegou no começo do ano e ela já é uma coleção idiota, ela é uma coleção incrível. Tipo, é aquela coleção que você fala, ok, eu preciso de literalmente umas 5 caixas dessa daqui. Só que você não fala isso de nenhuma das outras boxes. Você não fala isso de nenhuma outras boxes. E os decks, meu Deus do céu, quem foi o estagiário que deixava passar essas merda, cara? Era uma box mais ruim que a outra. Não tinha box que se salvava. Isso chegava a ser o cúmulo do ridículo. Sério, era o cúmulo do máximo ridículo que você conseguia imaginar na sua vida. As boxes não... Os decks eram horríveis. Você queria jogar com... Mano, Dragon Maid, cara. Witchcraft, Inuar, Infinite Track são um pior que o outro. E isso desanima, entende? Porque você quer jogar com algo divertido. Você quer... tipo, experimentar decks novos. E por último, o short print e os decks caríssimos. O For Fun tava mais caro que o meta. 150 numa Dragon Maid, um core de Thunder Dragon antes da lista que você tinha tomado, que tinha tomado um reprint muito bom, R$200. Você poderia pagar num trio de uma carta, você poderia pagar R$500 num trio de uma carta que você ainda precisaria de mais, ou você poderia simplesmente pegar e montar um Thunder Dragon por R$200. Entende meu ponto? É tipo, é minimamente desanimador tudo isso. Porém, eu acredito que 2020 vai ser um ano muito bom pro Yu-Gi-Oh! A Devir falou que vai voltar as coisas. Ela ainda não deu previsão de que vai parar de rolar o atraso. Porém, ela já vai trazer as coisas que estão todas atrasadas. A Konami falou que não vai ter mais short print. Ela já parou de fazer. Ela vai parar de fazer eventos como o Sneak Peek, o DS, etc. O DS, para ser sincero, eu não tenho uma opinião formada para falar sobre ele. Mas o Sneak Peek eu acho minimamente legal. Porque muita gente não conseguiu jogar exatamente pelo valor de R$80. Agora vai ser algo mais minimamente acessível, assim a gente pode dizer. E é mais interessante. Interessante é um bom ponto. Eu acredito que 2020 vai ser um ano muito bom para Yu-Gi-Oh! O que foi diferente de 2017, 2018 e 2019. Foram 3 anos desgastantes, foram 3 anos que o Yu-Gi-Oh! Tomou um rumo ruim. 2017 foi um ano muito morno, não teve muito nada de especial, era só arrumação e tudo mais. Não tinha nada lançando de muito incrível. 2018 lançaram muitas coisas roubadas. E 2018 para 2019 foi só um meta repetitivo que parecia que nunca ia morrer. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aí é mais para conversar com vocês. Se vocês acham que eu estou errado em alguma coisa, não se esqueçam, podem comentar aí. A gente pode discutir sobre isso, eu não me importo. Acho muito bom que a gente fale sobre esse tipo de coisa. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam e comentem aí, ajuda pra caramba. E bom, é isso meus amigos. A gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live. Tchau, tchau meus amigos.